Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, nesse conteúdo eu vou explicar para você sobre os pactos religiosos com a alimentação. O que Deus explica na Bíblia sobre os pactos religiosos feitos com alimentos e que até hoje as pessoas fazem acreditando alimentar algum espírito ao seu próprio favor. E o que significa o pecado da gula? É isso que eu quero explicar para você nesse conteúdo. O que significa a real história por trás do pecado da gula? Que as pessoas confundem tanto quando adoece, que está associado com a alimentação por conta do pecado da gula. Então, muitos creem que a doença possa ser que está relacionada com o pecado, mas que também a alimentação adoece o homem. É assim que as pessoas acreditam. Mas Jesus ensinou que nada que entra pela boca do homem tem o poder de adoecer o homem, e sim o que sai da boca, né? E por que? O que está por trás sobre o pecado da gula? Porque realmente a gula é um pecado, mas as pessoas associam a doença como o pecado da gula e não como é que Deus quer ensinar para você. O que está por trás. Então, por isso que Deus diz que o homem natural, ele não consegue discernir, porque ele confunde o que Deus está querendo mostrar para ele. Ele confunde, principalmente o homem que vive mergulhado no pecado. Assim que a gente nasce, o primeiro desejo do ser humano é comer, né? Por isso que uma criança, quando ela chora assim que nasce, ela já é acalmada com o alimento, com o peito, né? A criança já ali, o cheiro da mãe, o leite do peito, ela já se acalma. Quer dizer, ela já nasceu com fome? Não, creio eu que não. É algo realmente que associa. O alimento sacia a alma, né? Eu lembro também que quando eu vivia no pecado, se eu passasse da hora de comer, me dava nervoso, me dava fúria, muita raiva. Eu tinha raiva quando eu tinha fome. Eu chegava a ficar histérica se eu passasse muito da hora de comer. E me dava até dor de cabeça. Então, lá no meu passado, eu via nos terreiros de candomblé todo mundo fazendo pacto com comida. E por quê? A Bíblia, ela é quem ensina sobre os pactos através da alimentação. A Bíblia ensina isso. Jacó e Esaú, Jacó trocou a sua primogenitura. Jacó trocou a sua primogenitura com o seu irmão por não saber o que significava o valor da primogenitura. Então, estava com fome e trocou, né, com o irmão. Quer dizer, ele fez um pacto ali com o alimento. Lá na época de Moisés, Deus deu o recado a Moisés para matar um bezerro. Todos iam se alimentar do bezerro. O povo confunde tudo que Deus ensina. As pessoas se alimentavam com o bezerro e só o sangue é que tinha valor no mundo espiritual.
Então giro a porta para o espírito da morte não passar naquela casa, né? Ali foi um pacto religioso com o alimento. Então, as pessoas que não lêem a Bíblia, que recebem os seus estímulos espirituosos, fazendo trocadilhos com tudo que Deus ensinou lá no passado e fazendo da sua forma, eles acreditam que da forma deles é quem está correto. Eles fazem oferendas com a comida, com o alimento, entrega, dependendo para que o trabalho foi feito, né? Aí depende o que pega no trabalho e onde é entregue o trabalho. Alguns trabalhos é entregue no monte. Quando é um trabalho para o bem, é entregue no monte. Eles procuram um monte que pessoas procuram para orar, né? Para entregar aquela oferenda, aquele trabalho com os alimentos para os orixás. Quando é um trabalho para o mal, eles entregam nas encruzilhadas. Encruzilhadas que é um T, é para um tipo de orixá, encruzilhada normal é para outro tipo. Há uns ensinos muito grandes que não levam eles a nada. Eles é quem são enganados por não conhecer a verdadeira espiritualidade que Deus ensina. Então eles acreditam estar alimentando o espírito com o alimento. Olha só como o trocadilho é tão bem feito. Eles acreditam estar alimentando o espírito com o alimento. Mas a verdadeira espiritualidade, o verdadeiro sentido do espírito que Deus ensina, né? O mundo espiritual, que as pessoas acreditam que Deus está lá no céu e que não precisa buscar o conhecimento nenhum, o verdadeiro está dentro de nós. Deus ensina isso. Então, para você ver, quando eu vivia no pecado, eu não conseguia nem passar da hora de comer, porque eu ficava tremendo. Tremendo mesmo, eu perdia o equilíbrio emocional se eu passasse da hora de comer. Onde já andando com o Espírito Santo, eu já fiz jejum de 24 horas, sem se alimentar. Deus ensina para você que o poder da oração, ela tem mais poder, a oração, ela tem mais poder do que o próprio alimento. Porque tem pessoas que passam 40 dias. Existe jejum que a Bíblia ensina e que Jesus fazia e que Davi fazia e que todos fizeram, Daniel, jejum de 40 dias para ter mensagens do Espírito Santo. Pessoa ficar 40 dias sem comer, né, para ter as verdadeiras mensagens do mundo espiritual, onde os religiosos, eles fazem esse trocadilho, que é alimentar o espírito, o mundo espiritual, se alimentar ele com o próprio alimento, ele se abdica daquilo que ele oferece, tudo aquilo que é oferecido o orixá, ele não come, quer dizer, pegou farinha, o trabalho pegou farinha, pegou feijão. O que o trabalho pegar, ele vai ficar os dias, 7 dias, ou 14, ou 21, sem ele se alimentar daquele alimento, dizendo ele porque o espírito está comendo. O espírito está comendo do alimento, então ele não pode comer, ele pode comer outras coisas. Esses são os trocadilhos que as pessoas cegas espirituais, elas têm as suas crenças e acreditam dessa forma, né? Mas o que significa a verdadeira espiritualidade por trás do alimento, né? Que é o pecado da gula. O que significa isso? Quando o alimento, Deus criou o alimento para você se alimentar a sua carne.
né? Essa foi a criação de Deus, alimentar a sua carne com o alimento da terra. E as pessoas acreditam alimentar a alma com o alimento. E isso você só descobre quando você entra na mão do Espírito Santo. Porque as pessoas dizem que quando está ansiosa, tem mais fome. Porque pessoas que tentam matar as suas emoções, os seus desejos da alma, elas ficam obesas. Ela tem um problema emocional, ela tem algum tipo de problema que se alimenta da forma inadequada, errada, e vai ficando obeso e nem mesmo ele observa que é das emoções, que a gula vem das emoções. Então ele vai se deixando levar, ele vai se deixando vencer pelo pecado da gula. Ele não ora, não busca o conhecimento do Espírito, e aí ele troca, né? Alimenta o corpo e a alma com o alimento. Por isso existe essa regra do pecado da gula. E aí quando o homem adoece, ele acredita que está associada com o alimento. Mas não é isso que Deus ensina na Bíblia. Toda doença está associada ao pecado. E as emoções do homem significa a sua alma. É isso que Deus ensina. Então, quando você vive uma vida inteira ignorando tudo que Deus ensina, mesmo você ignorando, você não deixa de vivenciar todas as consequências da ignorância, né? Então, tem pessoas que elas querem alimentar a sua alma com o alimento, a sua carência. Por que é que tem pessoas que quando come um chocolate traz aquela sensação feliz? Ela precisa comer um chocolate para se sentir feliz. Ela precisa tomar um cafezinho à tarde para lhe trazer uma sensação aliviosa. Tudo isso eu já provei e já vi que é verdade. E a Bíblia ensina sobre os pactos religiosos. E todos os exemplos bíblicos estão relacionados à alma, às emoções, o pecado, o sentimento da gula. E o homem quer ignorar esse tipo de estudo, o que Deus ensina realmente. A ciência, ela ensina que todo obeso tem o cérebro inflamado, né? A ciência também ensina que uma pessoa que ela está obesa, principalmente aquelas pessoas que têm a barriga mais elevada, pessoas que engordam mais em cima do que embaixo, todas essas, elas têm a proporção de infartar. Ela está correndo o risco do infarto. E mesmo assim, o homem, ele não busca o conhecimento de Deus. E nem próprio da medicina. Porque tem gente que vai para o médico, faz os exames, ouve o médico falando, mas ela não acredita. Porque na mente deles, eles dizem assim, para morrer não tem idade, não tem grossura. Enquanto eu estou vivo, quero ser feliz, deixa eu comendo, né? Então ele não acredita em nada. Nem no que Deus ensina, nem no que a ciência ensina. E ele se rende e diz, eu quero comer, deixa eu comer. E é assim. Então aquelas pessoas obesas, elas mesmo sabendo do risco, do que a ciência diz, do risco que ele está correndo, de a qualquer momento infartar devido à obesidade, eles não querem saber, né? O alimento, quando ele entra dentro do corpo do homem, o homem ele vai comendo
a quantidade exagerada e vai elastecendo o seu, onde fica a comida, né? Vai elastecendo ao ponto de não poder voltar. Então, cada vez mais que o homem sacia a sua alma com o alimento, vai enlarguecendo o estômago, aonde fica o alimento. E aí, onde o mês passado ele se saciava com um pão, hoje é 2, depois é 3, depois é 4. Eu já passei pela fase de me alimentar com 4, 5 pães. E quando eu observei que aquilo ia estragar o meu corpo, que eu ia ficar velha rápido, envelhecer rápido, então eu preferi me modificar, né? Mesmo sem saber nada da espiritualidade, eu preferi mudar na época e me adaptei a um ritmo de vida diferente e troquei as escolhas do meu alimento e aí eu controlei. Mas eu já vesti 46. Uma época eu vesti 44, 46, nos meus 27 anos. Foi quando eu observei que eu tinha que mudar, porque não ia parar ali. Não é algo que para, né? Vai evoluindo. Por isso que pessoas fazem cirurgias de diminuição, a diminuição do estômago, porque ela não consegue mais. Ela já está dominada pelo desejo da carne, né? Então ela sacia a alma com os estímulos do alimento. E não é isso que Deus ensina. Então, quanto mais o homem ignora o mundo espiritual, mais ele apanha. Deus me disse isso, foi uma das primeiras coisas que Deus me disse. Quando o homem ele é cego espiritualmente, ele não sabe o que vive e por que vive. E o porquê. Quantas pessoas, elas tomam medicamento para emagrecer? Ela vai para um médico, mas ela vai atrás de um medicamento. Ela não quer aprender a se alimentar. Ela quer um comprimido que faça ela emagrecer. O homem, ele sem buscar a Deus, ele cada vez ele se complica mais, né? Muitos começam a tomar medicamento para emagrecer, adoece e até morre. A medicina diz isso. Então, todo problema o homem quer a forma fácil de resolver. Ele não quer buscar as verdades, aquilo que o Criador ensina a ele, né? Então, como eu lhe dei o exemplo aqui do alimento da criança assim que nasce, a primeira sensação da criança é com o leite do peito. Mamou, se acalmou, reconheceu o cheiro da mãe, né? E ali ela se acalmou. Eu também lembro que lá no meu passado, eu saciava a minha ansiedade roendo unhas. Quer dizer, era uma sensação da alma precisando de orar. E então, eu não sabia nada de Deus, vindo uma família que não ensinava nada, porque também não sabe. Então, eu roía minhas unhas que saía sangue. E isso também é algo associado aos sentimentos do homem, às emoções do homem. Então, essas pessoas religiosas que acreditam, né, saciar o desejo da alma, se alimentando da forma que elas querem. Muitos fazem pactos religiosos com o alimento, acreditando estar alimentando. Olha o tamanho da loucura do homem. Ele acredita estar alimentando o espírito com o próprio alimento que ele se alimenta. Então ele fica sem se alimentar alguns dias, porque o espírito ainda está comendo na encruzilhada ou no monte, acreditando ser ajudado pelo espírito, onde ele mesmo é quem precisa buscar o conhecimento do espírito.
Então ele tem uma crença que jogaram na mente dele, né? O espírito jogou na mente dele que aquilo ali é quem ajuda ele. Aquele pacto é quem vai trazer informação para ele. Aquilo é quem vai abrir as portas na vida dele. E ele vive enganado pelos pactos religiosos com o alimento. Onde Deus já ensina para a gente que a gente tem que buscar o verdadeiro conhecimento do Espírito. E o Espírito não é isso que as pessoas pensam. Olho para o céu e vejo as nuvens e lá está o Espírito. Não é isso que Deus ensina. Deus ensina para a gente se reconhecer, buscar os verdadeiros conhecimentos para não vivermos enganados, apanhando do mundo espiritual. Porque o que é apanhar do mundo espiritual? É você viver e não saber o que está vivendo. É você ter escolhas erradas, acreditando ser as escolhas boas na sua vida. Então, é sobre isso o pecado da gula, que as pessoas confundem. Principalmente quem é religioso. Eles confundem estar alimentando o espírito, se abdicando do próprio alimento, sem buscar o verdadeiro conhecimento daquilo que Deus ensina para ele. É por isso que eles passam pelos problemas e não sabem discernir. Porque dá comida, faz tudo, acende vela. E aí quando está passando por alguma coisa, ele diz, eu não estou entendendo, né? Quer dizer, ele acredita ser ajudado em alguma área, mas na hora que está passando por algum sufoco, ele não entende. Porque todo ano faz comida, gasta, porque ganha o dinheiro e não prospera, porque gasta em pactos religiosos, se enganando. Esses pactos religiosos com o alimento é o mínimo. Existem outros pactos religiosos, mas esse é tipo o raso, né? Que são os pactos leves religiosos com o alimento. Pessoas fazem pactos religiosos com vidas, com sangue, mas esses com o alimento é o pacto raso, é o mínimo, né? Que é para abrir portas, é para o que eles imaginam lá, o que eles acham, o que eles creem, é o que eles acreditam. Mas o Espírito Santo, ele ensina para você que o alimento, ele foi criado para alimentar o seu corpo, não a sua alma. Não a sua alma. Uma pessoa que ela quer alimentar a alma com o alimento, ela vai estragar o corpo, ela não tem limites, porque a proporção só vai piorando com o tempo, com a idade, tudo vai piorando e nem a própria ciência, nem você dizendo, aquela pessoa, ela não consegue, como é que diz? Ela não, a pessoa que é viciada a alimentar as emoções, o espírito dela mesmo com o alimento, ela não consegue dizer não ao alimento, né? Ela vive pelo impulso, pelos desejos. Então, por quê? Porque elas não sabem do poder da oração e de tudo aquilo que Deus ensina para eles. Então, como ora e não acredita em tudo que Deus ensina, eles não vê o resultado da oração, né? Porque ora e faz tudo errado. Por isso que Deus diz, o que adianta tu orar e servir a outros deuses? E fazer tudo da tua forma, sem buscar as verdades bíblicas. Então, é sobre isso, esse conteúdo, para que você entenda o que significa o pecado da gula. E que não associa nada com o alimento. A doença, nenhuma doença do seu corpo, ela é associada com o alimento. E isso Jesus veio ensinar. E os homens, de muito estudar, é que estão chegando a essas conclusões, né?
que o que adoece o homem é a alma, as emoções, né? A raiva, o medo, a aflição, a angústia e todas as outras coisas mais. Que a gente tem que ir estudando para ir aprendendo com o verdadeiro Espírito Santo o que significa a nossa alma. O que é a verdade sobre o mundo espiritual. Porque as pessoas que entram em religiosidade, elas são enganadas pelo próprio Espírito. Ela acredita de uma forma, por isso ela não entende o que vive. Porque ela acredita de uma forma e vive outra. Ela acredita de um jeito e vive outro. Por exemplo, uma pessoa que ela acende vela, ela é atacada emocionalmente. Ela tem problemas dos nervos. E ela não sabe disso, né? Ela vive nervosa, vive agitada e não sabe que é através da vela. Só Deus revela. Por isso ela acredita que a vela é quem ajuda, onde é a vela que atrapalha. E aí, se parar de acender a vela, sente o ataque. E aí, quando acende a vela, não sabe por que é atacado. Então, veja como o Espírito engana elas mesmas. É por isso que a gente tem que saber a controvérsia do pecado. Cada pecado que atrai na nossa vida. E não generalizar. Tudo que acontece é normal, normaliza tudo que acontece. Por quê? Porque as crenças deles são invertidas. Então, no caso, se acende uma vela, eu sou ajudada. Aí, quando tá nervoso, normaliza. Eu sou nervoso. É normal ser nervoso. Por quê? Porque as informações deles são trocadas. Eles não têm a verdadeira revelação do Espírito verdadeiro, que é o Espírito Santo. Por isso ele vive e não entende o que vive. E aí, quando a pessoa pelo menos sabe associar, quando estuda, buscar esse tipo de conhecimento, ela sabe a causa, né? Quando você aprende a causa, como a gula. Eu estou lhe dando exemplos para você entender. Como a gula, quando o homem adoece, ele acredita adoeceu porque é obeso, porque não tem limites com a alimentação. Então, como eles não sabem olhar para si mesmo, ele acredita que foi o alimento, né? Porque ele não tem a revelação. Ele não sabe a verdadeira causa. Então, é mais fácil associar. Então, ele acredita que é o pecado da gula. Sendo que não é isso que Deus ensina. O pecado da gula é pecado, sim. É um pecado capital, sim. Por quê? Porque ela destrói o seu corpo, né? O corpo incha, o corpo vai perdendo a proporção, o homem vai perdendo a beleza, ele vai perdendo tudo com aquele pecado e não observa. Ele está saciando a alma com o alimento onde vai se prejudicar. Ele vai se prejudicar, mas não com a doença. A doença vem do pecado e não do alimento. O homem inverte tudo que Deus ensina. Por isso o manual é grande e que é você que tem que querer ir aprendendo aos poucos se tem sentido aquilo que Deus ensina, né? Se é realmente, se faz sentido ou se é uma balela. Mas aí é quando você busca. Quando não busca, nada faz sentido, eu vou para o médico e continuo ali como se Deus não existisse. Porque Deus é espírito. E cada um busca Deus da sua forma. Como as pessoas acreditam que funciona. E não funciona. Porque você acredita de uma forma, vivendo tudo e não sabendo discernir nada. Aí não resolve. Por isso que Deus diz que ninguém serve a dois senhores. Ninguém consegue agradar a dois senhores. Então, se não agrada o Espírito Santo, vive enganado. Por isso é que as pessoas associam sempre a doença com algo externo e não interno. E veja que a gula vem do nosso interno, né?
vem das emoções. Por isso eu lhe dei o exemplo da criança quando nasce, das pessoas que comem muito e diz que é crise de ansiedade, pessoas que roem unha, pessoas que chupam dedo, né? Que são carentes, que alivia ali o desejo da alma, chupando horas. Eu conheci pessoas grandes, mulheres feitas, que chupam dedo para aliviar a sensação da gula com o dedo, para aliviar a alma. Então, quando você aprende que tudo tem uma razão e um verdadeiro sentido, é quando você diz, não, realmente eu tenho que buscar a Deus. Porque Deus é quem tem a solução para tudo, e não eu. Eu me enganei, né? Então, eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. Deixe o seu comentário para ajudar esse conteúdo a chegar nas vidas que precisa. Porque eu acredito que tem muita gente que precisa saber a verdade. Que as pessoas não vivem, não vivem enganadas se não existisse o engano, né? Ninguém ia se prejudicar com as próprias mãos, da sua própria forma, se a pessoa soubesse a verdade. Eu acredito dessa forma. Que ninguém é tão louco que sabendo a verdade, mesmo assim faz o erro. Não, é porque são enganadas, elas acreditam daquela forma. Ensinaram a elas daquela forma. E elas vivem presas naquilo que ela acredita. São assim as pessoas religiosas. E que dá trabalho a Deus. Elas dão trabalho para Deus para reconhecer que o erro foi delas. Que entraram por uma porta mais fácil, acreditando ser mais fácil. E se enganaram, né? Então, tudo é o peso e a medida. É você vivendo e aprendendo. Então, é sobre isso esse conteúdo. Para você entender sobre o real sentido do pecado da gula. Que as pessoas confundem tanto. Tá certo? E deixe o seu like e até o próximo vídeo.